Olá, bem-vindo de volta ao curso de Blockchain. Hoje a gente vai falar sobre blockchain num nível mais alto, de uma maneira mais alta, sem entrar em detalhes. Os detalhes a gente vai ver nos tutoriais seguintes. Bom, o conceito de blockchain inicialmente veio dessas duas pessoas. Eles não introduziram o termo blockchain, eles não criaram o termo blockchain. O termo blockchain veio bem depois no documento original publicado pelo enigmático Satoshi Nakamoto, que você deve já conhecer. Mas essas duas pessoas aqui, o Stuart Haber e o Scott Stornetta, em 1991, publicaram um artigo chamado How to Timestamp a Digital Document, ou como marcar um carimbo de tempo em um documento digital, numa tradução livre. E se você ler este artigo, este documento, você vai ver que todos os conceitos do que hoje a gente chama de blockchain, todas as características e ideias que formam hoje o blockchain estão presentes neste documento. Então, o que é blockchain? Então, a Wikipedia define blockchain como uma lista contínua e crescente de registros chamados de blocos que estão conectados e seguros usando criptografia. Então a gente vai entender por que eles estão conectados e seguros ainda neste tutorial. Claro que essa é uma definição bem ampla, bem geral, mas já dá para a gente ter um entendimento de como o blockchain, do que o blockchain é. Então, vamos olhar aqui o que é um desses registros que a gente chama de blocos, O que constitui um bloco? Ele é um bloco porque, obviamente, ele tem dados, Ele é um registro com dados internamente. Então a gente pode ver aqui que um bloco, ele tem dados. Pode ser simplesmente aqui um texto, olá mundo, como a gente está vendo aqui. O importante é que ele tem dados. Ele vai ter também um valor que é chamado de o hash anterior, em inglês, previous hash. E a gente vai entender o que é o hash anterior em seguida. E ele vai ter também um outro valor que é o próprio hash. Mas, afinal, o que é o hash? Então a gente pode dizer que o hash é a assinatura deste bloco, ou melhor ainda, a impressão digital do bloco. É uma identificação única e exclusiva do bloco, assim como a impressão digital. Ele é formado por alguns elementos, como os dados e o hash anterior. E ele é um número que representa este bloco de forma única. Aqui a gente está vendo uma versão encurtada desse hash, uma versão curta. A gente vai ver depois que um hash, ele tem o hash usado pelo blockchain, tem 64 caracteres. A gente vai falar bastante sobre hash nos tutoriais posteriores. Mas então, agora basicamente a melhor forma de você pensar sobre um hash é pensar nele como uma impressão digital de alguns dados. Então aqui a gente pode ver que o hash ele tem dados, ele tem o hash, o bloco ele tem dados, ele tem o hash anterior, a impressão digital do bloco anterior, e ele tem a sua própria impressão digital. A sua própria impressão digital é formada, além dos dados, do hash anterior. Vão existir outros elementos que compõem o hash no blockchain, mas a gente vai estudar esses outros elementos no futuro. Então, vamos ver aqui, vamos tentar entender como que o blockchain funciona. Então aqui primeiro, a gente tem um bloco que é chamado de bloco Gênesis. Eu estou marcando ele aqui. Num blockchain, o primeiro bloco é chamado assim, é chamado de Gênesis, porque este bloco é o que inicializa a cadeia. É ele que faz o início, que tem o início da cadeia. E ele vai ser, para sempre, eternamente,
o bloco inicial. Não existe outro bloco que vai se tornar o bloco gênesis. Vai ser sempre este mesmo bloco. Como em todos os blocos, você pode ter alguns dados nele, né? Os dados aqui que vão compor ele não vem ao caso agora. A gente pode ver aqui também que ele não tem um hash anterior, né? Aqui ele está definido como 0, porque ele é o bloco gênesis. Então, não existe um bloco anterior com uma impressão digital, com um hash para ser colocado aqui. Então, ele vem sem o hash anterior. Mas ele tem o seu próprio hash, né? Ele tem a sua própria impressão digital. Então, ele tem dados e, contendo dados, ele pode ter a sua própria impressão digital. E aqui nós chegamos ao bloco número 2, né? É uma cadeia de blocos, é uma corrente, é um blockchain, né? O bloco 2, ele tem também dados, né? Sempre vão haver dados, e agora a gente pode observar que ele tem o hash anterior. E também tem o seu próprio hash, a sua própria assinatura. E o que você pode ver aqui é que, obviamente, o hash anterior, ele é idêntico, ele é uma cópia do hash do bloco anterior, né? Por isso ele se chama hash do bloco anterior, hash anterior. E é aqui que está, eu diria assim, a grande jogada. É por isso que é chamado de blockchain, né? Ou cadeias de blocos, porque os blocos estão todos linkados criptograficamente através desses hashes, através dessas assinaturas digitais. Isto é, de forma conceitual, como o blockchain funciona. Ele tem a sua impressão digital que faz referência à impressão digital do bloco anterior. Então, se alguma coisa mudar no bloco número 1, a sua assinatura também mudaria. E você pode perceber que a ligação, o link aqui entre o bloco 1 e o 2 iria se quebrar. Por quê? Porque o hash aqui mudando, ele ficaria diferente do hash anterior do bloco número 2. E aqui também a gente tem um bloco número 3, que também faz referência ao hash do bloco anterior. E assim, sucessivamente, os blocos vão se conectando criptograficamente. E é claro, aqui novamente, se alguém alterar o hash, alterar os dados do hash do bloco número 2, o seu hash vai ser alterado. E o link aqui, ó, ele vai ser quebrado. Ele vai ser alterado aqui e aqui ele vai estar diferente. E vai haver uma quebra do link entre os dois blocos. Então, como eu falei, a gente viu o blockchain num nível bem alto, né, num nível bem simplificado. Existem muitos outros conceitos de blockchain que a gente vai estudar. Então, a gente vai falar de criptografia de hash, a gente vai falar de registros imutáveis, a gente vai falar de uma rede distribuída, a gente vai falar de mineração, de protocolo, de consenso. Então são alguns dos principais conceitos que a gente vai estudar nesta sessão. Então você não precisa se preocupar se alguns desses conceitos parecem estranhos, né? A gente vai detalhar, a gente vai estudar eles em detalhes, você vai compreender cada um desses conceitos durante esta sessão. A gente vai entender exatamente como tudo funciona. A gente vai começar, então, nos próximos tutoriais com criptografia hash, né? Então a gente vai começar com criptografia hash, depois a gente vai falar de registros imutáveis, rede distribuída, mineração e protocolo de consenso. Por enquanto, se você quer conhecer um pouco mais sobre blockchain, da ideia original daquelas duas pessoas que nós vimos anteriormente, você pode consultar o artigo chamado, né, como eu já falei, How to Timestamp a Digital Document, de Stuart Harber e Scott Stornetta. Então aqui você tem um link, você encontra esse link, né, se você não quiser digitar, você encontra esse link para você copiar aqui no ambiente. Então nos vemos no próximo tutorial
e espero que estejam gostando aí de conhecer, de aprender sobre blockchain.